Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o agro é o nosso chão. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Com bom humor, como sempre, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje, mais um cast de estrelas aqui. Todas figuras proeminentes do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Começaram pelo nosso eterno ministro, deputado, presidente, hoje já foi tudo na vida. Francisco Turra, prazer tê-lo aqui. Prazer imenso, Paulo. Nós estamos aqui ao lado de grandes amigos e boas cabeças. O Brasil que a gente precisa, né? Começando por ti, Alfonsinho, Lamáquia, o Beto da Libem e o deputado Hernani. Então, tá bom, agora eu vou embora, já apresentou todo mundo. Vou me retirar agora. Já fez. Está todo mundo apresentado. Passa pra cá que eu vou pra aí. Mas estamos juntos. Não, estou brincando. O senhor tem autoridade suficiente para fazer qualquer coisa no Brasil. Não é isso. Mas é verdade. Gostaria, é verdade. Né? Gostaria. Boa. Trabalhamos muito, mas... Nosso glorioso presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Agora, feliz da vida, deixa eu ver se está feliz mesmo. O acordo Mercosul-União Europeia. Não, eu falava... Quero ver o sorriso. Não, eu falei ao Alfonsin que nós estamos há 20 anos, inclusive o Fernando Henrique, eu ainda era ministro, em 1999, anunciou, disse, olha, nos próximos 2 anos o acordo está fechado. Eu vejo primeiro o seguinte, o Brasil é um país isolado, nós somos perto do Chile, nada. Eles têm acordo com 80% dos países ricos do mundo, nós temos 5% com os países mais pobres do mundo. Então eu acho que 28 países agregando, acho que vai ser muito bom para o Brasil. Vai demorar, mas a partir de hoje muda a relação. Quem quer casar tem que namorar. Então hoje vai acontecer o namoro, ou seja, o industrial, a expertise europeia vai chegar a ajudar. Por exemplo, na área de suínos, Beto. Por exemplo, eu tenho aqui algo que me choca muito. Quantos tipos de embutidos nós fabricamos no Brasil? Na Espanha? 250. Compara com os uruguaios, compara com os argentinos. Então, isso aí vai sendo um aprendizado para nós. Não precisa ir na Espanha. Cerveja, chocolate, a Bélgica, qualquer país tem... Queijos. Europeu, queijo, a Itália. Poxa. 80 fábricas num único caminho só lá na Emília-Romana. Então, quer dizer, eu acho que há muito a aprender, o Brasil vai ganhar sob todos os aspectos. E eles só fizeram esse acordo por 2 razões. Sustentabilidade, que eu acho que era uma burrice ficar aí dizendo, não, eu acho que não vou aderir ao acordo, não vou. E outra coisa, porque também eles estão loucos de medo da aproximação da China com o Brasil e com o mundo que produz alimentos. Os asiáticos, metade da população do mundo estão enlouquecidos. A China em 5 anos é a maior economia do mundo. Pode ter certeza disso. Tem nem... Então, acho que vai ser um período, para quem é pessimista, um período diferente a partir de agora já. Ricardo Alfonsin. O Ricardo é outro que é multipresidente, presidente de tudo, comissão no OAB, então... Meu Deus do céu. Nessa área, Meu Deus. Só vai colecionando ali. O presidente Cláudio Lamáquia conseguiu atender um pedido do nosso Ricardo Alfonsin para criar a Comissão Nacional de Direito Agrário e do Agronegócio. Direito Agrário e Agronegócio. Que era uma deficiência na nossa querida UAB. Que não existia e graças ao existia e com a minha insistência foi criada a comissão. E lá fizemos um grande evento aqui com uma grande palestra do meu querido. Lá na Rede Pampa. Não, na Pampa também, mas em Brasília, um evento com mais de 1.000 pessoas. Muito bonito. E o nosso ex-ministro, e sempre ministro, né? Todas as coisas que já dissesse, né, Paulo? Você é nosso querido amigo. Fez a abertura desse evento, tinha embaixador da... 2018? 18, o ministro da China, estava embaixador da... Presidente? Sei que ainda foi na minha presidência. Embaixador da China e ministros do STJ, foi um sucesso. Foi muito então,
Muito prestigiado. Mas agradeço essa. Mas eu fiquei em dúvida se tinha sido 2017 Não, foi em outubro do ano passado. Nosso grande Iejur. Outubro. No qual eu sou sócio também. Também é com muita honra. sócio, também é Com sócio. muita honra e muito Emplacado. Lá na Reiga, disse, vamos começar a voltar essas coisas, eu vou parar nunca, né? Mas a alegria é grande estar com essa mesa, o meu sempre presidente aqui, Lamáquia, o meu querido amigão aqui de tantas jornadas, Turra, o Hernani, que é um parceirão de todos os dias aí, e o Beto aí que... Eu me lembro o ministro Turra, quando nós fomos a Brasília, 100 anos do Correio do Povo. Eu e o Renato Ribeiro tivemos com ele, o Fernando Henrique Cardoso, com o nosso Alcides Saldanha, que era ministro também na época. Agora, o time grande, fizemos um time aqui para o encontro no Plaza São Rafael. Isso, foi muito... Algo marcante para mim também. Foi 100 anos, puxa vida. Tempo isso, 1995. Foi 95? O Correio do Povo, não, 98. O Correio do Povo é de 1898. 1895. 98 ou 99. 95. 100 anos do Correio do Povo. Faz tanto tempo, parece que não é verdade, como diria Carlos Ribeiro. Carlos Alberto Bastos Ribeiro. Nosso eterno presidente. Correio do Povo. Falar em eterno presidente, está aqui. Eterno presidente da nossa OAB. Inesquecível presidente. Coisa boa. O marco para o Rio Grande. Obrigado, Paulo. E, olha, eu sou um engenheiro desempregado, mas, olha, é voz unânime no Brasil. O melhor presidente que o OAB já teve. Coisa boa ouvir isso, Paulo. E olha, muito orgulho mesmo. Eu digo sempre que poder ter representado o Rio Grande do Sul na presidência nacional da OAB, até então não tínhamos tido ainda um presidente da ordem que estivesse em atividade no Rio Grande do Sul, que fosse oriundo da OAB do nosso estado, foi realmente uma grande honra, sem dúvida nenhuma. E quero dizer também, Paulo, da honra de estar aqui, né, mais uma vez, né, nesse programa que é hoje já uma referência para todo o nosso estado, e uma referência nacional, porque tenho amigos hoje, graças a Deus, em todo o Brasil, e muitos têm me encaminhado algumas mensagens depois que o Paulo Sérgio nos dá a honra de participarmos desse programa. A honra é minha, nossa, da Rede Pampa. Mas a alegria de estarmos aqui com uma bancada tão seleta de amigos queridos aí de tanto tempo. E com relação ao que o Turra falava agora há pouco, no que diz respeito ao acordo, né, que alguns criticam, mas vai demorar muito tempo. Bom, só vai demorar muito tempo porque começou agora, porque foi firmado agora. Levou 20 anos. Se tivesse firmado há mais tempo, demoraria menos, né? Então, quer dizer, tem que se começar por alguma ponta. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, para o Brasil isso será muito importante. Sem dúvida. E o nosso multipresidente também, ele é presidente de tudo, né? Além de CEO, diretor-presidente da nossa Alibem. A Alibem eu conheci mais ou menos bem, porque nunca se conhece a Alibem, é uma grande empresa, os grandes frigoríficos, é a quarta exportadora de carne suína do Brasil, lá na feira de Anuga, na feira de Cial, lá em Paris, que o Cial está meio itinerante, agora eu assisti Cial até aqui na Argentina, lembras disso? Né? Mas é um prazer tê-lo aqui, o presidente também do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, José Roberto Goulart. Prazer tê-lo aqui, presidente. Boa tarde aí, obrigado pelo convite, né? A primeira vez que eu estou vindo aqui no programa, não é tanto como... Mas aqui é que nem o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Mas é verdade, e já vais entrar aqui para o Pampa Debates Estrelas. Aqui. E aí sim, aí vai ver o que é bom. Esse é forte. Tá bom. E já está convocado para o segundo semestre... O outro jantar. Vai ter outro. Final de ano, encerramento do ano. Agradeço o convite, eu acho que é bem legal o momento que a gente está vivendo. Né? Participar na mesa com os amigos aí, o Afonsinho, o presidente Turra aí, que é nosso presidente nacional aí na proteína, Cláudio Lamarque, o Hernani aqui, que é uma figura aí que a gente vive muito junto aí na briga pelos problemas que tem no Estado. É um defensor aí, eterno aí, né? A gente tem lutado muito aí para algumas coisas mudarem no Estado. E eu acho que depois de anos duros, né? Eu falo de... O presidente Turra sabe bem aí do período mais crítico da proteína. A gente está, assim, resolvendo... Pô, deu um estresse do presidente deu uma... que não foi fácil, hein, presidente? É verdade. Mas deu uma conspirada a favor. Então a gente tem aí um ano de bom para ótimo, né? Tem essa questão
da China aí que está vivendo um problema, né? O agronegócio ele vive muito essas questões, né? Alguém está mal para o outro está bem. O agronegócio está sempre assim nessa situação. A China está vivendo um problema grave na PSA, que é a peste suína africana, e tudo que acontece na China é grande, né? Não tem nada que reflete no mundo. Reflete no mundo todo. Tem também essa briga dos Estados Unidos-China, que também está ajudando o agronegócio brasileiro. E eu acho que para coroar agora... Outra curiosidade que eu tenho, porque os cortes de outros alimentos a gente conhece na China. Eu tive 4 vezes na China, já comi de tudo. Pé de galinha, então nunca imaginei. Comi lá. A iguaria lá. E achou bom. E achei bom. Quais são os cortes que o chinês gosta do suíno? Primeiro que o suíno, são 7 cortes principais. Sim. E os 7, no caso do Rio Grande do Sul, que ainda continua vacinando para a febre aftosa, é carne desossada só. Então é pernil desossado, paleta desossada, sobrepaleta, que é o pescoço, né? Filézinho, filé mignon, barriga, que é o item que é mais apreciado na China. É mesmo? Barriga, na Ásia toda. Nunca comi barriga. Mas é excelente. Você come o bacon, né? Pô, então, mas tem que comer a barriga sem virar, antes de defumar. Né, que é excelente. Pô, eu comi no restaurante em Buenos Aires, sensacional. Um dos melhores cortes. Mas não é mesmo. Eu gosto de iguarias, eu gosto de pratos diferentes. Você pode pegar uma barriga chamada piano, que você só tira o osso e parece que fica um teclado de piano, por isso, se você assar e o lado da pele fica pururuca e o outro lado fica carne com o bacon, com o toucinho, é excepcional. Estão me dando fome. Então a gente está vivendo realmente um momento assim do ano, nesse ano assim muito interessante. As exportações a 1000 por hora, né? Acho que Deus deu uma olhadinha para nós aqui. A cabeça tem mercado no exterior? Na China tem mercado. Tem mercado. É o maior consumidor de cabeça do mundo. Absorve toda a cabeça de suíno que tem no mundo, vai para a China. E o preço é bem interessante. E é bom a cabeça de... Que a gente, lamentavelmente, só come no Réveillon, né? O quê? Um leitãozinho assado, aí tu... Não, mas o suíno a gente come. Eu como sempre, né? A cabeça? Não, tô dizendo a cabeça. Tudo. A cabeça, eu vou lá e dou uma cavocada na cabeça. Além do que os chineses comem muito os miúdos do suíno, Sim. né? Então come intestino, rim, bexiga. Eu gosto de tudo o estômago. O Brasil não come coisa. Eu gosto. Toda a linha de... Não, mas o Brasil, de uma maneira geral, o brasileiro, de uma maneira geral, ele não tem muito... Miúdos. Exato, né? Miúdos. É que o chinês vem, né, de uma dificuldade. Sim, come qualquer coisa. O gosto deles agrega valor. Para nós é um grande mercado. E entre Hong Kong e China, hoje, praticamente 50% da nossa exportação do Brasil vai para esses 2 mercados. Hernani Paulo, Paulo Sérgio. O Hernani a gente brinca, que ele saiu da secretaria, mas a Secretaria de Agricultura não saiu dele. É mesmo? Continua. Ele continua. Mas é bom porque tu continua com a cabeça no agro. Como diria o nosso amigo Antônio Sartori. A gente se afasta da agricultura, mas a agricultura não sai de nós, né? Então, e eu não sei por que eu te olho e me lembro da tua esposa, Alessandra. O tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. Pelo contrário. Eu nunca vi uma aliança. Não. Olha, Isso não tem dá uma focada na aliança dele aí. Meu Deus do céu. Olha ali. Alessandra, ó. Não responde. Não focou a aliança. Pode mostrar de novo aí. Olha aí. Eu nunca vi nada tão grande. Tá bom. Satisfeito agora? Agora tô. Dá alegria retornar ao programa aqui. E, Cláudio Lamáquia, saudade da nossa CPI da telefonia. É verdade. Estamos aí precisando novamente... Fizemos um trabalho muito bacana. É verdade. E... O Dallagnol em Passo Fundo gostava muito da telefonia. Mas ele tinha um outro foco. Maurício. Não confunda as coisas. Não mistura área com bugalhos, né? Hoje ele tá com a corda toda aí. Mas Eu sempre estou com a corda toda. o Zé Roberto... Aqui nós tratamos assuntos importantes com leveza, com alegria. Não precisa trabalhar com rancor. Descontraído, né, Paulo? E o Zé Aliás, não é Roberto, o meu perfil ser rancoroso. nos encontramos hoje pela manhã lá nas Gave, à tarde na Secretaria da Fazenda e agora Nossa no início da noite. Então, passamos o dia juntos. Nosso futuro presidente da Assembleia Legislativa, hein? E o doutor Ricardo Afonso, que é uma alegria, liga o rádio, ele está dando entrevistas. Liga a TV Pampa, não é verdade. lá na TV Pampa. Então, homem do mundo, né? E o Bota ministro... na rural, tá ele lá. É verdade. O ministro Francisco Turra,
que hoje pela manhã estivemos juntos e eu vou fazer uma revelação aqui, Paulo. Quando eu assumi em 2011 o primeiro mandato, Cláudio Lamac, eu assumi a presidência da Comissão da Agricultura e aí foi me aconselhar, né, porque eu tenho o Turra, que é pai do nosso querido colega Sérgio Turra, né, uma grande figura também, um colega lá de bancada, eu tenho como uma referência. Né, e o Paulo esqueceu de falar ainda que o senhor foi prefeito lá de Manaus. Prefeito, né? Também, prefeito né? O vereador deve ter sido. Não, direto ao prefeito. E aí eu fui me aconselhar, e aí o ministro, na época, me disse, te dá uma sugestão, desenvolva um projeto da radiografia da agropecuária gaúcha, faça um levantamento da produção dos últimos anos, e fizemos um trabalho na Comissão da Agricultura muito importante, reunindo dados e informações de todo o setor agropecuário. Então, lhe agradeço pelo conselho, pela dica. E hoje pela manhã nós estivemos juntos em um evento e o ministro Turra relatava, né, que esse acordo, Paulo Sérgio, que foi recentemente assinado, ele iniciou as tratativas lá quando Francisco Turra foi ministro da Agricultura. Veja, no Fernando Henrique, exatamente, é um setor muito complexo e muito diversificado no Brasil, o setor agropecuário, né? E obviamente os próprios países da União Europeia têm uma grande produção também, e esse acordo ele levou muito tempo até que se consolidasse, e obviamente vai levar muitos anos até que ele possa se implementar 100%. Mas é um avanço importante, nós precisamos abrir exatamente, né, o comércio ele é uma via de duas mãos, nós precisamos estar abertos exatamente para poder impulsionar. Tem alguns setores que têm que ser tratados de forma diferente, algum tipo de compensação, algum ajuste, vai ter, né, até pela diversidade que nós possuímos. Mas foi um avanço importante e eu não tenho dúvida de que o cenário mundial e pela capacidade que nós possuímos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas especialmente aqui, pela qualidade que nós temos da produção de alimentos. O Rio Grande do Sul tem muito a crescer, né? Hoje o ministro colocou, os países asiáticos, eles são um grande mercado consumidor e cada vez aumenta a renda, já dá um reflexo imediato no consumo de alimentos, e o Rio Grande do Sul, sem dúvida, tem um espaço eu sou, obviamente, um leigo perto de vocês que vive o setor, vive o dia a dia, obviamente, quase que 24 horas do dia estão voltados para o trabalho de vocês. A impressão que a gente tinha lá no passado, quando eu ia lá para o meu terceiro de São Cepé, lá com o meu avô, a gente olhava os porcos sendo criados, né? Era um horror. E a gente tinha um certo receio, né, da carne de porco. Isso tudo mudou. Da mesma forma com referência às aves, né? Mudou completamente. Isso ocorreu quando a indústria pôde fazer a parceria com o produtor, entrou no campo, orientou e criou um novo momento, tanto para a avicultura como para a silvicultura? Eu acho que na medida em que nós entramos em 160 mercados do mundo, você entra para competir. Então você vai aprendendo, por exemplo, chega uma missão aqui e diz assim, eu não aceito mais carne que venha de tal criatório. Ele não está adequado, gasta muita luz, muita água, desperdiça tudo. E a gente vai aprimorando. Então o que mudou? E o Brasil hoje é referência no Isso mundo. Veio de fora para dentro? O ensinamento veio. A Tailândia, mas de exemplo, fora para a indústria e a indústria para o campo. A indústria, por exemplo, nossa, foi se adequando. O cliente cobra, né? Foi se adequando. Exigência, né? E hoje nós não temos vergonha de dizer que nós temos aí a melhor avicultura do mundo, o maior exportador do mundo, com sobra, longe dos Estados Unidos, segundo maior produtor. E suínos nós estamos muito longe, pena, né? Porque nós somos o quarto do mundo, mas com uma produção que é 10% menos da China, que é o maior produtor do planeta, com 50% da produção mundial. E veja, 25% do rebanho deles foi dizimado pela peste suína africana. Eu vou dar os números aqui, para todos ouvirem, porque nós só ouvimos coisa ruim no Brasil. E eu vou dar os números do primeiro semestre no nosso setor. Carne de frango, exportação de junho, 386 mil toneladas, 64% a mais que o ano passado. 639 milhões de dólares, 76% a mais que o ano passado. Exportação do semestre, 2 milhões e 45 mil toneladas. Milhões de toneladas. Olha o reflexo da administração Bolsonaro aí, viu? 5 milhões de toneladas. 11% a mais que o ano passado. 3 bilhões e
400 milhões de dólares, 14% a mais. Vamos para... Bom, quem foi o grande comprador? China, 64% a mais. Arábia Saudita, 215% a mais. Japão, 80% a mais. Agora vamos olhar aqui, carne suína, que você falava. Exportações, 63 mil toneladas, que dá 70, né, Beto, ao todo. 81% a mais que junho do ano passado. No ano, só para resumir, no semestre, aliás, até agora nós temos 24% a mais em volume e em receita 23% a mais. Então veja você, crise, tudo, carne fraca, imagem complicada, mas a gente foi superando na medida em que deu uma crise forte de sanidade na China e ela comprou 206% a mais que o ano passado. E esses números, Turra, eles têm uma relação direta com o mercado da China mesmo, com a China. Com o asiático. É porque Hong Kong está em segundo e porque nos outros países do mundo, Rússia comprava 40% de tudo que exportava. Hoje ela nem figura entre os 8 primeiros. E foi um baque quando aconteceu o ano passado. Foi um desastre. Porque a Rússia cancelou a importação. Para crescer um setor tem que foi quando o homem ficou doente. Fora. Mas esses números tão alvissareiros, tão importantes, eles têm então essa relação direta com o mercado asiático. Exatamente. Bom, mas isso dura porque eles não vão recuperar o rebanho nunca. A curto prazo, não. A curto, não. E a curto prazo, eles nunca recuperarão. E o mundo não vai ter condições de abastecer essa Se nós ocuparmos o espaço com sanidade, fazendo o dever de casa... Não pode pisar na bola, né? Não, vai que entra uma peste aqui também, né? E o que eu vou dar de informação nova é o seguinte. Por exemplo, durante a crise, que foi todo esse período, crise para derrubar, nós tivemos aí um monte de plantas fechando. Recuperação judicial, São Paulo... Santa Catarina, Paraná. Hoje tudo está reaberto, mas é muito instável, tudo, né, e mais, várias com plantas novas, aí a Libem crescendo, a Aurora crescendo, investimentos, e temos aí a Cosuel, né, que está com uma planta nova para inaugurar nesse ano. Mas nessa linha da incompreensão que eu estava falando, né, hoje ainda tem um artigo nos jornais, no jornal, no Correio do Povo, lá, criticando a emenda que o Jerônimo colocou, 142... Juremir. O Juremir, na reforma da Previdência, dizendo que a desoneração das exportações da agricultura era criticando a desoneração, o Jerônimo conseguiu na madrugada lá... Ninguém importa o imposto. Mas como é que nós não temos isso, né? Nós não temos isso hoje no Brasil, esse já é desonerado, vai onerar e vai nos tirar a condição de competitividade com o mercado externo. E aí isso aí custaria 83 bilhões para o Brasil, essa desoneração. Mas perderemos muito mais com o que a gente perderia de exportado, que a gente perderia de emprego interno, de imposto interno, de toda a cadeia que leva a receber. Então, perderíamos muito mais de 83 e perderíamos a condição do Brasil estar competindo, porque fica impossível você estar exportando impostos. E essa falta de compreensão que o Urbano e a própria imprensa, de forma geral, não consegue enxergar. Porque não conhece dessas coisas, mas eu acho doutor Ricardo, à tarde nós estávamos lá justamente tratando desse tema lá na Secretaria da Fazenda, porque tudo que se avança aqui no Estado, na verdade, é para conseguir alcançar uma situação semelhante ao que os outros estados já fizeram. Exatamente. E se você não der competitividade para o setor, ele vai perdendo musculatura. Eu sempre faço um exemplo, uma simulação com o corpo humano. O corpo humano vai perdendo musculatura, quando vê ele não se sustenta e cai. E os setores, eles têm uma mesma configuração. Se você não der a condição dele produzir e até ampliar, que aliás a suinocultura ou qualquer atividade do setor da proteína animal, ministro Turra, não é uma coisa tão simples assim, tu ligar uma chave e aumentar a produção. Sim, tu tem todo um planejamento que tem que ser feito, exatamente, para poder ter a matéria-prima lá para industrializar, né? Então, é um setor bem complexo. E só para concluir, nós temos o aspecto da sanidade. Hoje nós avançamos muito, é importante salientar isso, nós temos uma boa estrutura de sanidade, nós temos o Fundesa, que é um fundo referência no Brasil em termos de sanidade.
Cláudio Lamac. Mas ainda, para a gente ocupar mercados que nós não acessamos, a gente precisa melhorar o nosso estado sanitário, que é ser livre de aftosa sem vacinação. Porque aí nós vamos poder exportar carne com osso para a China, para o Chile, Estados Unidos, Japão, que hoje nós estamos fora desses mercados. O Rio Grande do Sul está aqui na ponta, né? O Sérgio falou que vocês iriam na concorrendo com os da volta ainda. Eu vibrei pelo seguinte, que o Rio Grande do Sul, aves e suínos, perdeu espaço bárbaro para o Paraná. Paraná hoje é o primeiro exportador, produtor de aves. E suínos nós estamos, olha, somos segundo, mas estamos sofrendo muito. Perdemos no leite, perdemos nas aves. Mas uma questão importante que eu tenho que colocar assim, em relação que o Rio Grande do Sul está na ponta do país aqui. Nós não somos autossuficientes em milho. Nós temos que trazer, no segundo semestre, a gente tem que trazer milho do centro-oeste para cá. E depois levamos ainda para o centro consumidor, que é grande, que é São Paulo e Rio. Né? Então nós temos uma dificuldade. Então eu sempre digo assim que o Rio Grande do Sul aqui, nós estamos mais perto do Porto do que São Paulo. Mas nós não somos autossuficientes em milho? Não. Falta aí 1,5 milhão de toneladas por ano. Importador de milho. E ainda exportador. E exportamos com tudo que nós coisa. temos, com toda a área que nós temos aqui hoje. Mas não é... um estado que é complexo. Inclusive tem um programa que está se trabalhando aí. E o milho, o preço agora... Com dois viés, mas o produtor não está ganhando. E o plantio do milho melhora muito a qualidade do solo também, que é importante para o agricultor, para inclusive produzir mais. Então, mas ainda não somos autossuficientes. Qual é o percentual hoje, deputado Hernani, de área que nós temos plantado hoje no estado? Tu sabe de cabeça ou não? De milho nós temos aí mais ou menos em torno de 17% a 20% do que deveria ser... Do total de área plantada no estado. No verão, da área de verão. Sim. De áreas altas. Das culturas do verão. Como 20%? Que deveria ser 33% mais ou menos a rotação com o milho. Hoje não chega a 20%. Nós somos o único, praticamente, nós, Santa Catarina e um pouco Paraná, que seguramos a primeira safra de milho. 800 mil hectares. Os outros do restante do país na que era a safrinha. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. Hoje são 336 faculdades de medicina no país e 450 mil profissionais em atividades. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através do trabalho minucioso da nossa Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Aliás, excelente aquele Casa Silva que a Vinhos do Mundo nos apresentou lá naquele evento magnífico, né, junto com o Banco do Brasil, dos nossos colegas do Pampa Debates Estrelas. Você alguma vez já se perguntou se existe algum seguro que veja sua empresa menos como uma apólice, muito mais como um negócio? A resposta é o seguro empresarial Lunicred, o jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com o seu gerente e conheça todos os benefícios. Unicred, aqui todo mundo prospera e todo mundo vence. Vamos agora ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais premiado médico no exterior em Oncologia, professor Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração, e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão.
Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. Olha, estamos falando sobre comida aqui, o doutor Gilberto Schwartzman, o senhor que trata de oncologia e tem que olhar mais a alimentação desse nosso povo aqui do Pampa Debates aqui. Depois eu vou dar uns conselhos aí, Paulo Sérgio, nossos queridos amigos. Eu queria fazer um questionamento para os dois aqui. O milho, falando no milho, né? É um alimento básico para criar porco. Porco, frango e aves é milho, né? É isso aí. Não, mas não só, né? Cavalo, equinos também. Não, mas dentro dessa linha aqui que tem essa... E o milho, normalmente, é o componente mais caro também da criação do porco e do frango. E o farelo de soja. O milho, agora o Paulinho Pires publicou o resultado do ano passado da lavoura de milho, colhendo 160 sacos por hectare, na média aqui no Rio Grande do Sul, o cara ganha R$216 por hectare. Tem uma coisa errada nisso, né? E não considera arrendamento nesse cálculo dele. Então não Da ganha. FECOAGRO. Não ganha nada. Perde dinheiro. Tá trocando dinheiro. O Paulo Sérgio disse, o preço está lá em cima. Então, isso que eu queria Não, o questionar. preço está alto. Sim, Agora, está alto, mas não o tô produtor não está ganhando. Sim, mas né? o que o Afonso está dizendo é o seguinte, Sim, Paulo, sim. o preço está alto Esses foram e os mesmo dados assim, publicados pela resultado FECOAGRO. muito baixo. Né? Eu Me acho conta que isso, como é que é? esse ano, no preço que está, eu acho que o produtor está sendo remunerado e é justo que ele seja. Não, mas tem Porque que ser, né? morre qualquer Mas então setor esses se dados- não houver distribuição. Pois é, a equitativa cadeia, de né? renda. Da cadeia. Você Mas pode saber que o ano que vem o eu produtor fiquei se impressionado com desestima. esses números da FECOAGRO. Há anos em que a Hernani coisa é Polo, me difícil. conta isso Não, aí. é que na verdade o milho, hoje nós temos em torno de 800 mil hectares de área cultivada. Já passamos de 1 milhão de hectares no ano passado. Exportamos. E tem uma parte ainda que é Continuamos exportada, exportando porque bastante. Nós temos um problema porque o milho é colhido e logo em seguida vem a safra da soja. E aí, por falta de capacidade de armazenagem, muitas vezes acaba tendo que exportar Logística. o milho para poder Exatamente. armazenar a soja. E aí falta esse é o milho. problema. Esse já é um outro grande problema. Aí já de falta quilos, milho. de armazenagem. Né? E nós temos... Logística é o problema do Brasil. Nós vivemos no milho um problema, um efeito gangorra. Quando está o preço elevado para o produtor, ele se estimula e planta. Depois acaba, muitas vezes, caindo. Aí, quando cai o preço, ele se desestimula. E aí começa aquele efeito gangorra, que, Exatamente. na verdade, não é positivo para nenhum dos lados. Pois é. Né? O melhor seria se nós tivéssemos uma estabilidade, Mercado futuro. Para mercado fazer futuro, como é a soja. A soja, quando o produtor vai plantar, ele já trava o preço futuro e por isso sim. que ele acaba, Isso muitas milho vezes... tem que acontecer nas agroindústrias nossas. Ele acaba optando, em vez de milho, ele acaba optando pela soja pelo preço futuro. Mas para isso, o que nós precisamos, ministro? É ampliar a infraestrutura de armazenagem. Para ter capacidade de, quando colher o produto, o grão, Segurar. Segurar. Mas o milho, os últimos foi anos, para lá. né, um número aqui do estado, né? A produção mais ou menos aqui, claro, tem vários indicadores, é Mater, né, Conab, mas é 6 milhões de toneladas, 6 milhões e meio de toneladas. 3 milhões é consumido pela avicultura, 2 milhões pela suinicultura, 1 milhão vai para a vaca leiteira e outras, né? E aí, claro, tem a exportação para outros estados, que é saída para outros estados, e a exportação propriamente dita, né? Então, nos últimos anos, o milho já mudou de patamar. Já. Sim, melhorou muito. E né? também ele aí descobriu o mercado externo também. A produtividade. Pelo próprio- Não, mas o que eu acho que nisso aí tem uma média de 160 e por hectare, uma média sensacional, né? O IBGE diz que a média do Rio Grande do Sul é 120, 125. É, mas tem gente. Né? Aí colhendo 220, 230. 250. Mas o fato que eu acho que o problema é o custo de produção, porque tu vê, não tem um arrendamento dentro disso. Falta de mercado futuro é um problema muito sério. Tem que haver uma garantia. Mas pro depois de produtor. 2016 mudou bastante isso, né? As empresas Já já estamos fazem o vendo. futuro. É que Nós tudo, já tudo estamos é um processo. né? pregando Fechando isso. o futuro Exato. hoje. Tudo é um processo que vai lentamente sendo implementado. É um aprendizado. E nós temos um problema, porque o milho hoje ele tem um risco climático muito maior que a soja. Sim. E Menos tem um resistente, custo de implantação maior do que a soja. E a soja tem um atrativo que é a trava do preço futuro. Sim. Então o produtor pesa e balança tudo isso e ele acaba optando pela soja. Uma tecla que batemos muito nesses últimos anos foi a rotação com milho ajuda a melhorar a qualidade do solo. O produtor vai colher mais soja Rotação onde de ele solo. fizer a rotação e plantar milho. Então tem esse aspecto. Que Mas também- olha aqui, O ó. espaço, voz e vez para o telespectador.
A Laura aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Você é do terceiro de São Cepé. Também sou. Meu avô era o Fábio Brum. Pô, a família Brum é grande, São Cepé. Um grande abraço ao eterno presidente da OAB. Lhe admiro como homem de destaque e a personalidade que é. A Laura lhe mandando este abraço. Muito obrigado. O sempre ministro Francisco Turra, da nossa vizinha... disparou aqui. Começa a entrar... É muita mensagem que entra. Eu estava olhando aqui, olha o que entra de mensagem, por favor, hein? O nosso ministro Francisco Turra, da nossa vizinha Amaral, deveria estar na área pública, oferecendo sua inteligência e conhecimento. E estaríamos todos agradecidos. Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. Cumprindo bem a função. Belo reconhecimento. Caro Paulo Sérgio, a grande imprensa fica focada em atacar o Bolsonaro e esquece de dar notícia boa pensando nas eleições de 2020. São uns imediatistas sem comprometimento com o Brasil. Ernie Klasman. Aliás, o senhor gostou da presença do presidente Bolsonaro no Maracanã? Doutor Lamarck? Eu gostei, eu achei importantíssimo. Foi? Achei importantíssimo. Eu acho que a função de um presidente da República é exatamente esta. Ou seja, como é que as pessoas podem imaginar hoje que na final de um campeonato desta importância, onde o Brasil estava disputando a última partida, estava disputando a final no Brasil, o presidente da República não iria no estádio. Maracanã. Levar o Moro foi legal também? Eu acho que tem que levar todo mundo. Eu acho que quando... Não, levou o Moro. Também acho que sim. E o Paulo Guedes. E o general... Não, ele levou mais de... Paulo, ele levou mais de 7 ministros. Tava o general... Mais de 7 ministros. Heleno. Mais de 7 ministros estiveram... Mas parece que o Tite fugiu no Maracanã. Mas aí a gente já vê dentro dessa radicalização que hoje, lamentavelmente, o Brasil está vivendo. Radicalização de direita, de esquerda, de todos os lados, aí nós já temos videozinhos pela internet de todos os lados. Eu recebi videozinhos onde isso que o Alfonsinho disse é verdade, veio no vídeo, ó, o Tite virando, e recebi outros onde os jogadores de futebol estavam aplaudindo e gritando mito, juntamente com o presidente da República. Ou seja, já está ficando chato. Isso é normal, né? Como é que o presidente da República... Boa noite, Paulo Sérgio. Me chamo Gilney, moro e trabalho em Guaíba. Estou preocupado com o fechamento de algumas empresas da cidade de Guaíba. Só em Guaíba? E o comentário da venda de outras, como a Tyson Group. Pois várias empresas terceirizadas trabalham para ela fornecendo peças para elevadores. Eu me incluo numa dessas terceirizadas e pergunto, o que faço? Aonde está o prefeito nesta hora? Ô, José Esperotto, tem que vir aqui responder para ele. Agora, isso é fato, né, Paulo? A crise que nós temos aí, a par das notícias absolutamente alvissareiras, como disse agora, né, importantes que tivemos aqui por parte do ministro Turra, mas nós temos também uma crise que ela é efetiva, ou seja, o mercado imobiliário, por exemplo. Qualquer um de nós que sai na rua hoje vê o número de placas, de aluga-se, de vende-se, mercado que não está se aquecendo, né? E outras áreas também. O Brasil tem que destravar. Tem que destravar. Espero que... Liberdade econômica, reformas, tem que fazer. E o Paulo Guedes quer tudo isso, hein? O Paulo Guedes quer tudo isso. Eu acho que nós vamos dar um passo. O Paulo Guedes é um sujeito extremamente preparado. A palestra dele, a palestra que eu vi ontem, ele lá foi em São Paulo, não sei onde, uma palestra sensacional. Acho que nessa semana o evento da XP. Boas notícias aí com relação à questão da reforma da Previdência. Bom, acho que a reforma da Previdência... Uma pergunta aqui para os senhores, ele está até dirigindo, ao presidente Alibem. Quem mais exporta é a JBS? O Newton Costa de Imbé está perguntando. Está falando do Rio Grande do Sul e Alibem. Alibem. No Rio Grande do Sul, sim. E no Brasil, a JBS? No Brasil, hoje o primeiro exportador de quê? BRF. Carne suína. De carne suína, né? Carne suína. É BRF. Carne de aves... JBS seria a bovina. A JBS seria a bovina. É que a JBS tem a JBS. Hoje tem em torno de 4 mil funcionários. 4 mil colaboradores nas plantas de Santa Rosa e Santo Ângelo. Pô, que maravilha. E está ampliando, tem uma ampliação agora prevista. É um espetáculo. Tem né? 800 produtores integrados hoje. A gente é a primeira produtora de carne suína no estado aqui. A quinta no Brasil. Agora, parece um sonho. Quando surgiu a Cicad, que foi a primeira carne de boutique que a gente conheceu, em caixinha, as embalagens, os cortes, todos separados. Foi a primeira que surgiu. Naquela época, o Bastantão no supermercado não sabia a origem das carnes, mudou muito esse mercado. Agora, é barata a carne de porco, né? Muito barato. A carne do porco é muito barata. É uma coisa impressionante. Às vezes um terço, né? Pois é. Na linha do presidente Lamarck, e do frango, preocupado com a crise brasileira, eu tenho umas coisas que me intrigam muito. Primeiro,
Logística, nós somos vítimas, porque o Brasil é um país atrasadíssimo. E tem que fazer parceria público-privada. Mas acho que fazer com segurança jurídica. Por exemplo, eu lendo esses dias a notícia de que aqui estão impondo a Frampor, aí um ônus incrível. E chega lá, e eu apresentei para o Paulo, por exemplo, a Vosco, uma empresa alemã. Puta, espetacular a Vosco, eu não sabia, não conhecia. Que está aí em Lages, né? E é feita a produção toda para transformar na Alemanha. Aí o cara me disse assim, olha, esses dias reuni meus filhos, o CEO internacional disse, reuni meus filhos e disse para eles, não vendam o dia que eu morrer nada, porque na Alemanha a única coisa que não vale é dinheiro. Hoje o governo está nos emprestando 1 milhão de euros para cada empresário, com a condição da gente devolver com 3% negativo daqui a 1 ano. Então, esse dinheiro não vale nada. Então, seguro bem, tudo bem. Aí eu perguntei, mas então você tem que entrar em parceria público-privada. Ele disse, nós estamos loucos para entrar no Brasil, mas a insegurança jurídica está nos matando. Não é só a jurídica, né? Bom, tem segurança em todas as áreas. Mas é uma delas, né? Que essa questão da Fraport aí, como é... Eu acho que a insegurança, e ainda volto ao tema, né, Paulo, essa radicalização que nós temos visto também no Brasil, que elas acabam transbordando. Mas o próprio, olha aqui, ó, olha aqui, eu sou bolsonarista, votei no Bolsonaro, todo mundo sabe, mas o que o presidente provoca, ele cutuca com vara curta, esquerda... O Paulo Guedes ainda fez uma crítica foi ele próprio. Nessa palestra. Aliás, hoje a moda, ou talvez a moda não, mas o mais simples é ser radical de ambos os lados, né? O mais difícil e desafiador é ser equilibrado. É buscar o equilíbrio. E nisso, Alcolumbre, na palestra, estava lá, né? Na palestra que ele deu, ele disse o seguinte, nós ficamos menosprezando, gozando com o centro. Tanto a esquerda como a direita depende do centro. Quem manda é o Sem o centro não se aprova nada no Brasil. Velho centrão. O velho centrão. Não adianta menosprezar e criar guerra com o centro. Mas, Paulo, a virtude, todos nós sabemos, a virtude está no centro, ainda mais num momento como esse, momento de radicalização. Não, eu acho que não é no centro que o Lamarck, o presidente, fala, no centro, nesse centro no centro do equilíbrio. É você equilibrado e você... Exatamente, não para não confundir. Muito obrigado, né? O deputado me ajudou bastante aqui. Isso. Não estou aqui me referindo um intérprete. A centrão como uma tendência ideológica no Congresso Nacional. Perfeito. Não é isso, mas o que eu digo é o seguinte... Pelo contrário, é uma falta de tendência. Todos nós sabemos hoje, isso é da vida. Nós não sabemos que o equilíbrio está mais ao meio, mais ao centro. Essa radicalização que nós temos tido hoje de direita e de esquerda, ela só tem prejudicado o Brasil. Ou seja, o Brasil hoje vive um momento ímpar para aprovar as reformas que precisamos, que não é só a reforma da Previdência. Não. Precisamos da reforma tributária, precisamos de uma reforma política, já tivemos a reforma trabalhista, enfim, o Brasil precisa reformar. Isso. Sim. E tem um momento propício para isso. Mas o que acontece? Que nós estamos no meio desta guerra ideológica de um lado e do outro. Permite avançar. Há uma frase latina que eu sempre repito, que é assim, in médio está virtus, no meio está virtude. É isso. Prezado Paulo Sérgio, diz para as autoridades presentes no programa para lutarem a favor da Lei Candir. Ela deve ser regulamentada. E aí ficaremos o lucro. Abraço, Nelson Azevedo de Torres. Vai dar um depoimento. E não queremos Porto aqui em Torres, está dizendo aqui. Olha que ele completa, não queremos Porto em Torres. Mas eu vou dar um depoimento. Eu estive com a ministra Tereza Cristina, eu e o Ricardo Santin, numa viagem para a Ásia, né? Visitando, a gente foi em Japão e China. E no Japão a gente teve a oportunidade de estar com as autoridades, os empresários chineses. Lá teve uma reunião tipo a CNA, assim, um pessoal bem importante no Japão. E a primeira pergunta, depois de uma apresentação e convite da Tereza Cristina, ministra, para investir no Brasil, as perguntas foram, vai ter greve no Brasil de caminhoneiros? Vai ter aprovação da reforma da Previdência? E a reforma tributária? Assim, se repetiam as mesmas perguntas, porque estão esperando essa oportunidade de investir aqui. Exatamente. Querem investir aqui, mas sentem uma insegurança para vir para cá. Tributário não consegue entender a parte tributária do Brasil. Né? Trabalhista também não consegue entender. Né? Então, e ainda as questões que precisam ser feitas. Né? Eu acho que está na hora do Brasil, tem a oportunidade, como o Cláudio colocou,
excepcional agora, nós temos um ambiente favorável para implantar tudo. Dinheiro tem sobrando. Dinheiro tem no mundo para vir para cá. Eu acho que nós estamos avançando, assim, a impressão que dá, porque são 6 meses também, então tem que ter um pouco de paciência para dar tempo ao tempo. Não, mas o presidente tinha que ter uma assessoria de comunicação que não permitisse ele dizer essas coisas, porque os outros, tem muito ministro bom no governo aí, excelente. Vai entrar na mente dele, então. Mas vai dosar impressionante que ele, no meio daquilo ele cria um tumulto, na última hora, aquele negócio dele querer que os policiais tivessem uma situação diferenciada aos 48 do segundo tempo. Ele foi lá defender o troço daquele, não dá. Olha aqui, ó, Paulo Sérgio, importantes números trazidos pelo grande Francisco Turra, especialmente se analisarmos sob o prisma lógico de que o nosso futuro tem que estar na Ásia, que gosta e consome nossos produtos. Ambientalistas têm fetiche por cumprir exigências da Europa, que é quase relevante perto dos nossos principais compradores, o Antônio de Pelotas. Nós estamos centrando na Ásia e na África, onde nós estamos jogando nossas fichas. Porque metade da população do mundo está num círculo aí ao redor de China, Hong Kong, Japão e tudo bem. Metade da população. Então, eu acho que a gente está jogando as fichas exatamente para lá. É um absurdo que eu vou te contar. Tem pessoas que não tem jeito. Boa noite. Fecharam o restaurante popular para fazer cadastramento. Está criticando aqui, aí é um outro assunto aí. Paulo, relacionado à Prefeitura de Porto. Nós temos que ir a um ponto final. Deixa então para o ponto final, meu caro deputado Hernani Paulo, que aliás, chega domingo, ele me manda a culinária dele. Ele vai para a cozinha todos os domingos, sabia? Não é todos os domingos, de vez em quando. Só não nos convida. Só não olha. Até você agora. Essa aliança desse tamanho. Está fazendo as comidinhas domingo. É muito amor. Não, olha aqui, ó. Mas é bom, né, menino? Varia muito o cardápio, Paulo Sérgio? Varia. Mas convida a gente, ou então vai lá em casa fazer. Tá bom. Porque eu não sei por tão irei. Omelete. Hein? Pô, aquele teu omelete é espetacular. Espetacular, que omelete. Nem omelete, é ovos mexidos, né? Ovos mexidos. Eu vou juntar o teu omelete à minha farofa. Vamos então ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar com o deputado Hernani Paulo, que tinha pedido a palavra. Eu queria só aproveitar esse momento, além de agradecer aqui a companhia de todos os amigos. Nós tivemos hoje à tarde um momento importante também com os empreendedores das pequenas centrais hidrelétricas aqui no estado. São mais de 120 projetos que estão em andamento e se criou agora um grupo de trabalho para poder dar celeridade aos processos, investimentos na ordem de 4 bilhões de reais para gerar 500 megawatts de energia. Hoje o Rio Grande do Sul é um estado que é deficitário na geração de energia elétrica com relação ao consumo. 60% da nossa energia é importada e nós estamos com uma frente parlamentar junto com uma entidade que é o COMPEC. Tivemos hoje com o senador Reis e o secretário Arthur, a presidente Marjorie e também o Elvio lá do Ministério de Minas e Energia, exatamente para estabelecermos uma dinâmica, buscarmos a simplificação de regras e normas para poder fazer com que esses empreendimentos aconteçam, ministro. E qualquer pequena central hidrelétrica implantada é um cuidado a mais que nós temos com o próprio meio ambiente, porque é um reservatório de água, tem uma mata ciliar no entorno, quer dizer, a fauna e a flora estão preservados. Então a gente está nessa luta para podermos aí ampliar não somente a energia hídrica, temos a eólica, a solar, que com potencial grande aqui no estado, para a gente poder, além dos investimentos da geração de emprego e renda, depois na geração de energia, o próprio estado e os municípios, consequentemente, têm um resultado positivo com isso. Então, vou aproveitar essa oportunidade para fazer um registro e também cumprimentar a Associação Gaúcha dos Professores das Escolas Técnicas Agrícolas do Estado, que completaram, nesse último final de semana, 50 anos de história aqui no Estado. Nós temos várias escolas técnicas agrícolas aqui de excelente qualidade, formando e qualificando nossos jovens aí para o mercado de trabalho do agro, que é muito grande e promissor. A agricultura tem a ver com plantio direto e rotação de cultura, e todos os produtores de milho devem ter secador, menos defensivos agrícolas e controle biológico, maior produção por hectares e não exploração da matéria-prima, ou seja, a matéria-prima tem que ser industrializada, gerando empregos.
não se produz porcos, isto é qualificação, mas sim suínos. Por que não desenvolver a criação de coelhos? A pergunta do presidente Alibenque já faz o seu ponto final. Coelhos? A gente está por enquanto a gente está nos Não, ele está fazendo uma pergunta, né? Porque ele acha que é interessante, daqui a pouco, as culturas alternativas. É isso que eu entendi dele. O que manda nesse mercado é consumo, né? E a demanda, né? Então você produz aquilo que tem demanda, né? Então, carne de coelho, eu não sei se no mundo não tem esse número, né? Eu sei que carne suína tem 15 quilos per capita por ano, né? Carne de frango, 30 e quase 40 quilos aí per capita. Mundo, isso mundo. Não, Brasil. Brasil. 44 Brasil. Eu vejo que peixe tem avançado bastante, era 11 quilos, acho que deve estar 12 quilos, 13 quilos. Né? Tem muito espaço ainda. 32 quilos aí, porque perdeu muito espaço pelo preço, né? Mas a carne realmente de coelho eu não... Até os abatedores de frango... cultura, por que não acontece? Os abatedores de frango, eles são abate de frangos e coelhos. Eles estão na descrição do Ministério da Agricultura, frangos e coelhos. Eu não saberia responder por que não investe, mas talvez não tem investimento. Talvez seja realmente para a questão de demanda por esse tipo de carne. Mas eu queria deixar o meu recado aqui em relação ao estado sanitário do Rio Grande do Sul. A gente precisa realmente, né, dia 28 agora de julho, vai ter uma auditoria aqui de Brasília para a questão de revisar se nós estamos preparados para a retirada da vacina. E é muito importante que isso aconteça, porque esse é o salto que o Rio Grande do Sul tem que dar para acompanhar o Paraná, para não ficar longe, não se distanciar do Paraná, Santa Catarina. não ficar junto com Santa Catarina e criar... O Uruguai está... Uruguai é vacina. Vacina? Argentina? Vacina. Vacina também. Nós estamos cercados por vacinas. Pois é, mas aí garante também, né? Garante lá. Então nós temos o Atlântico, Uruguai e Paraguai vacinando, Santa Catarina que não vacina, então só falta nós tirar a vacina. Exatamente. Nós estamos há 20 anos aí praticamente sem o vírus, né? Sem a presença, pelas sorologias que são feitas. Então acho que temos uma oportunidade única. Já o Paraná retirou a vacina agora em maio, foi a última vacina, não deve vacinar na segunda dose. Nós aqui fizemos a primeira e queremos acompanhar o Paraná também. E isso vai mudar o status, nós vamos ter acesso a Japão, que é o maior importador de carne suína do mundo, Filipinas, Chile, Coreia do Sul e tantos países México, que a gente não pode participar. Então o meu recado é para... Perfeito. Buscar e agradecer essa oportunidade aqui. Venha mais. Agora vai entrar na guerra. Os colegas aqui que são muito vai bons. Vai entrar na guerra do Pampa Debates Estrelas ali. Tá bom. Tem a oportunidade de debater com o ver o que é bom. Ver o que é bom para todos. Vamos lá. Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria de perguntar ao Dr. Lamarck, a quem admira, o que ele acha da OAB em sua administração atual estar frontalmente contra o presidente Bolsonaro. Tânia de Bagé. Acho um equívoco. Se a interpretação que está sendo passada é essa, acho realmente um equívoco, porque a função da Ordem dos Advogados do Brasil é uma função de absoluta independência, né? Eu, ao longo do período, e aí falo por mim, ao longo do período, Paulo, que presidi a OAB, e ao longo dos 12 anos, e tive a honra de presidir a Ordem dos Advogados no nosso estado por 6 anos, 2 vezes, depois fui vice-presidente nacional da OAB, depois presidente nacional da Ordem, sempre tive como norte exatamente isso, ou seja, o meu partido era a Ordem dos Advogados do Brasil e a minha ideologia a Constituição Federal. Isto é o que nós temos que buscar sempre, enquanto uma instituição que tem compromisso, sim, com a democracia, compromissos com a Constituição e que representa e deve representar a toda a sociedade e a advocacia. Se a Ordem é a voz da cidadania, ela tem que representar o todo. E se a Ordem é a voz dos advogados e das advogadas, ela tem que buscar exatamente essa posição de centro, essa posição de independência. É isso que eu penso e não só penso, Paulo. Eu e vocês todos aqui foram testemunhas disso. Eu exerci isso na plenitude ao longo dos 12 anos que tive a honra de representar a instituição. E o meu ponto final aqui já foi praticamente na resposta que o nosso telespectador... Pretendia outro ainda? Não, já foi todo ele aqui. Já. Olha aqui, Paulo Sérgio, manda um abraço especial ao meu amigo e colega, Dr. Lamarck, Nerci de Santa Rosa. Muito obrigado, Nerci. Um grande abraço também aqui, meu. Seu ponto final, doutor Ricardo. Não, aqui se falou na questão da Lei Candir, é outro problema que não se resolve, né? Nós estamos aí, as pessoas não entendem a importância dela, mas por outro lado, os estados exportadores, como o Rio Grande do Sul, o Paraná e Minas, que exporta minérios,
tem um prejuízo terrível, porque desonera, mas também o Estado tinha que ter a compensação e não tem a compensação. E nós temos a concorrência com nossos vizinhos. Então a Lei Candir tem que ser mantida, mas nós temos que compensar os estados que perdem. Quer dizer, nós pagamos por sermos produtivos, por sermos exportadores. É um verdadeiro absurdo. Não sei se você concorda comigo, meu Concordo. grande ministro. Não, mas... Então eu acho que realmente esse debate da Lei Candir, ela não pode se excluir o que temos de benefício dela, mas os estados que vêm pagando há anos essa questão não tem como continuar. O prejuízo de quantos anos isso aí temos, né? De 20, não sei quantos anos o Rio Grande do Sul perdendo com isso. Enquanto a reforma da Previdência estava intacta, eu apoiava. Agora foi desfigurada, esquartejada para servir ao fisiologismo político brasileiro. Aproveito para mandar um grande abraço ao homem que mais entende de agronegócio do Brasil, Francisco Turres. Está dizendo aqui o Munir Sultan. Olha, eu, em primeiro, não entendo mais. Eu gosto, eu amo muito o que faço e a minha vida foi essa, porque sou filho do interior, de pequeno produtor. Mas quero dizer que estou muito feliz de ver, por exemplo, hoje, meu filho Sérgio, deputado, lutando por essa causa ao lado do Hernani, brigando por isso. E eu só quero aqui manifestar um sonho que eu tenho. O Brasil não produz 320 milhões de toneladas. O Brasil produz 1 bilhão de toneladas de alimentos para o mundo. 1 bilhão. Porque nós estamos falando de 320, ficou um mantra do que são os produtos... 220. Bom, porque ficou um mantra dos produtos que têm garantia PGPM. Mas está fora cana-de-açúcar, 600 milhões de toneladas. Café. Agora, o Brasil tem que aprender uma coisa. Desse bilhão, nós podemos transformar em 3 trilhões, agregando valor. Eu acho que enquanto nós hoje exportamos café e batemos palma, os alemães, eles patentearam o Nespresso. E estamos adquirindo em volume de recursos que nós adquirimos com toda a produção brasileira. Então isso é uma coisa incrível. Não dá. Agregar valor em tudo. Por exemplo, chora-se porque a China não importa mais soja. Bom que importe aves, suínos, carne, valor agregado, cortes nobres e tudo. Então é isso, meu sonho, porque eu não entendo, mas eu acho que amo aquilo que gera emprego, renda e felicidade para esse povo. Se eu fosse o senhor que falou que a carne de suíno é barata, se eu ganhasse o que ele ganha, eu também acharia. Vai ver quem ganha um salário mínimo, vai comprar 1 quilo de carne de segunda no supermercado a R$30. E o dinheiro não vale mais nada, nem compra carne de suíno, não paga 30 pelo paga R$10, paga 10, tem carne de porco por 10, por 9, por 8. Por 8. Claro que o povo não está ganhando nada, esse é que é o problema. É o Ney que está te dizendo isso. A renda está baixa. E agora isso é um Paulo Sérgio, hoje na bancada, o futuro governador do Rio Grande do Sul. Fica quieto. Eu já passei. Eu não sou. É direito. Né? Eu acho que é o nosso... Já te fiz aqui, eu fora. Já te fiz resolvido. Na minha vida, tudo menos política. Eu só admiro os políticos. Eu antes disso, eu quero que ele seja presidente do Inter. Antes. Quem? Antes de governador. O nosso Lamarck. Apresenta o Inter? Antes de governador. Olha aqui, aniversário sábado, o George W. Bush, o desembargador Fábio Bittencourt da Rosa, o desembargador Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, o desembargador Alfredo Foster, a Regina dos Santos Bruches, o Lair Ribeiro, o João Firme, grande publicitário, nosso presidente da LAP, entre tantos aniversariantes do sábado, Eduardo Bier Correia, o Gerson Luiz da Silva, a Lilian Aita, a Gabriela Schwartzman, filha do nosso querido Carlinhos Schwartzman, entre tantos aniversariantes do sábado, o Gelson Cainelli também. No domingo, o desembargador Tadaki Hirossi, o juiz Benedito Felipe Rauer Filho, todos vocês conhecem, a nossa promotora, participante do Pampa Debates, Marília Kitts, o promotor Anísio Pires Galvão Filho, o teu amigo Alfonsinho Humberto Costa, ex-ministro, senador, Mariana Bertolucci, o José Patrício Herman, a Mara Ilha Moreira e o nosso glorioso Leonardo Lamarck.
Fiz uma festa para 1.800 pessoas. 1.800? Eu pensei que era o lado bom. Eu pensei que eram duas. Teve gente que nem saiu de casa, para não dizer que não estava convidado. Arrumar Os caras se esconderam. Meu Deus, que disse que era 3 mil. Quantos convidados? Meu Deus, que disse que era 3 mil. Eu estou reduzindo para 1.800. E eu quero te dizer que hoje já recebi ligações assim pela manhã, dizendo, mas vem cá, o Leonardo não me convidou para... Não. Ô, Paulo Sérgio, quantos convidados tinha no Ricardo Alfonsino? Pô, mais de 1.000. Mais de 1.000. Eu estava lá. Eu tava lá. Aliás, hoje hoje de aniversário, o juiz federal Rafael Farinati Aimonet, a procuradora federal Lúcia Helena Bertazzo Goldani, o Kevin Krieger, deixa eu ver quem mais está de aniversário aqui, entre tantos, o Valdemar Sveiter e a Roberta Lotti, entre tantos aniversariantes. Um abraço a todos. Sua continência vai para quem? Minha continência vai para o ministro Turra, em homenagem ao grande trabalho que ele vem fazendo pelo nosso agro gaúcho e brasileiro. Aliás, e te parabenizar, Paulo Sérgio, porque por onde a gente anda, o que tem de telespectadores... Vai levar o lencinho milagroso da Center Ótica aqui, ali no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Presidente, o Roberto Goulart, do nosso sindicato, esse sindicato tem um nome tão grande quanto a comissão do Alfonsin. Sindicato das Indústrias de Produtores de Suínos do Estado do Rio Grande do Sul, CIPS. E nosso CEO da Alibem. Isso. Para quem que vai sua continência? A minha continência vai para o presidente nosso eterno lá da Alibem, que é o senhor Li Xinwen, Carlos Li, que está na China agora, deve estar... Esse horário ele deve... Que hora é agora? Deve 24 horas, 12 horas lá, está acordando. Está acordando lá. Se ele acorda cedo, está acordando. Então a minha continência é para ele, que é uma pessoa empreendedora e que hoje a Alibem está aqui por causa dele. Pô, já podia tocar alvorada para ele agora. Aqui. Olha aqui, já aproveita... E o teu óculos também embaçado, já passa para te ver que espetáculo, não precisa nem água. Essa saudação garantiu o posto de CEO lá por alguns anos. Ad eterno. Cláudio Lamáquia, seu ponto final. Pois na minha continência, primeiro eu vou somar com o Hernani, porque realmente o ministro Turra merece aí todos os nossos elogios, mas eu queria estender um pouquinho mais, porque eu acho que nós temos que, de fato, aqui no Brasil hoje, bater numa continência para todos os homens e mulheres que fazem do agronegócio essa potência para o Brasil. O agronegócio tem sido a mola propulsora, tem efetivamente trazido resultados assim, expressivos para todos nós, para o Brasil. Então, é para eles aí a minha continência hoje. Está aqui a sua. Muito obrigado. Alfonsinho, a sua continência. Não, dentro dessa mesma linha, já que a mesa, né, o nosso ministro falou em os 220 milhões de toneladas nós temos para crescer, que os Estados Unidos só de milho tem 350, né? Exatamente. Nós temos 220, os Estados Unidos tem 350 só de milho. Mas a minha continência vai para as entidades que promoveram aquele ato humano sexta-feira lá no Gigantinho, o AUAB, o Internacional, o Grêmio, para despertar na população essa necessidade de ter essa consciência de solidariedade com essa população que está aí sofrendo. Ministro Turra, então foi essa. Eu deveria simplesmente agradecer porque recebi homenagens indevidas até, ou imerecidas, mas também queria dizer que a homenagem do Alfonsin me associo a ela. Foi uma coisa que me comoveu muito. Numa hora que o frio em Marau chegou a 4 graus negativos, eu lembrava exatamente de quem não tem casa, não tem coberta, não tem amor. Foi lá em Cachoeira, nevou. Bem no momento. Olha aqui o... Neve em Cachoeira. Boa noite, abraço a todos. Eu queria um comentário do Lamáquia sobre a urina. Não vamos entrar nessa. Ele quer saber da origem dos honorários dos advogados. Isso aí gera uma programa inteiro e um pouco mais. Eu já digo para ele. Olha aqui. Boa noite, brilhante bancada. Uma carne alternativa que tem excelente consumo em nível de mundo. Cabritos chivitos. Só o mundo árabe seria o maior importador. Luiz Fernando de Erechim. Obrigado a todos. Brilhante programa aí, graças aos senhores que aqui estiveram conosco. Vem aí o Jornal da Pampa, com os nossos apresentadores locais, e aqui de Porto Alegre, a Cônsul do Esporte Clube Internacional, a Vera Armando. Até amanhã com mais um Papa Debates.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o agro é o nosso chão. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.